Bom, boa tarde a todas. Eu vou iniciar, já que temos pouco tempo, sem uma introdução, né? Nós já fomos agraciados com belas palestras que foram muito completas sobre tudo que a gente está discutindo no tocante à democratização e à justiça social nas cidades, né? Então, eu vou passar de pronto a palavra para Cláudia Poleto e agradeço todo o apoio do CAL de Santa Catarina, que tem dado ao nosso evento, à construção do nosso evento, na pessoa da Cláudia nesse momento. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Eu gostaria muito de ter participado ontem do evento, mas a gente continua tendo vida profissional e aí eu não pude acompanhar, mas eu espero poder ver todo o debate que ocorreu, porque ele foi gravado, foi transmitido, então isso é bastante positivo. Esse evento ele foi uma promoção que o CAL, através de um edital, de um dos 3 editais que o CAL lançou esse ano, e esse evento, então, foi contemplado num deles e pôde ser realizado com essa maestria. Isso é muito bom. Eu estou coordenadora da Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Eu fui o ano passado, estou esse ano, e vou me colocar à disposição o ano que vem para dar continuidade aos serviços que a gente vem desenvolvendo dentro da comissão. A minha fala hoje aqui ela é mais institucional. O que a Comissão de Assistência Técnica está fazendo em relação ao tema, em relação ao direito que a população tem de ser servido por profissionais multidisciplinares, sejam eles arquitetos, engenheiros, geólogos, enfim, uma gama de profissionais que se coloquem à disposição da população de baixa renda, até 3 salários mínimos. Isso é regulamentado pela Lei 11.888, de 2008, que fala, então, sobre esse direito. Essa lei ela é uma lei que regulamenta um direito preconizado já na Constituição Federal, artigo 6º, e nós enxergamos assim, e dentro do universo da arquitetura e do debate com vários profissionais envolvidos nesse tema, a gente observa que ela é um dos grandes efeitos positivos que se possa ter num marco de reforma urbana. Por quê? Através da assistência técnica, ou seja, os profissionais em campo, trabalhando diretamente com as comunidades, conseguirão efetivar serviços dos quais o poder público acaba se omitindo, ou acaba falando sobre eles de uma forma sem o contato direto com maestria, né? Então, os profissionais estariam da mesma forma que os médicos atuando junto com as famílias, estariam atuando com elas em relação à parte de arquitetura e serviços urbanos. A comissão ela tem como premissa maior criar uma cultura em artes dentro do nosso estado, não só através do meio profissional, do conselho em si, os profissionais do coletivo, dos arquitetos, mas também como uma política pública e também como um direito à sociedade que ela venha a saber sobre isso. Então, em 2018, nós levamos essa lei através de uma caravana pelo estado, falando sobre isso enfim, com toda a sociedade. Convidamos esses 3 eixos que a gente fala, sociedade civil, profissionais organizados e poder público, para que tivessem conhecimento do que é realmente a Lei 11.888. Para o ano de 2019, nós continuamos fazendo ações, mas num espectro mais fechado, com editais. Então, buscamos, através de editais, trazer a conhecimento da população experiências que já acontecem no nosso estado, ou que podem acontecer, enfim, dentro da ARTES. Foram 9 inscritos no edital da CATIS, desses 9, 4 experiências foram
foram selecionadas, e 4 experiências em 4 eixos, como artes como política pública, artes no meio privado, artes como mediação de conflitos e artes dentro das universidades. Então, nesses 4 eixos, a gente tenta fomentar o debate e a discussão sobre a questão da assistência técnica. Para 2020, a gente também continua nesse norte dos 4 eixos, porque, afinal de contas, a gente tem um plano estratégico para orientar as ações da comissão, para que a gente efetive realmente a orientação da população, dos profissionais, crie um campo adequado de prática profissional, mas também acorde a universidade para o tipo de profissionais que a universidade vem despejando no mercado. Então, como um dos nortes nossos para 2020, também foi ganhador do edital, um dos ganhadores do edital no ramo das universidades, vai acontecer um seminário sobre residência em artes em 2020, do qual nós iremos chamar. Esse seminário está sendo construído com a UFSC, e eles vão chamar a professora Ângela Gordilho, que é a arquiteta responsável pela residência em artes no núcleo da Universidade Federal da Bahia. Então, no núcleo não, perdão, ela é original, e a Universidade da Bahia nucleou para outras universidades do Brasil a questão da residência em artes. Então, nós também estamos pleiteando, junto com a UFSC, trazer uma residência em artes aos moldes da residência médica, experiência mesmo na questão das comunidades de baixa renda com assistência técnica. Enfim, eu não vou falar exatamente dos editais, mas nós temos um outro norte, que é a mediação de conflitos, do qual o movimento aqui presente, o movimento social de luta por moradia aqui presente, nos pediu para que ingressasse dentro de uma ação que foi judicializado pelo poder público, numa área pública, por uma desocupação de área pública, e nos pediu para que ingressasse nesse conflito como sendo um amicus curiae, levando informações acerca dos processos, dentro do processo judicial, sobre o que é a questão da função da propriedade, da justiça urbana, dos direitos e a própria assistência técnica também ali colocada. Então, o CAU ele passa a ser não só um conselho que vai fiscalizar os profissionais que fazem parte dele, mas ele começa a se voltar para a sociedade e começa a se colocar nele que tipo de profissionais ele está formando para essa sociedade, qual é o papel desse profissional perante a sociedade, se ele é um arquiteto que foi formado para atuar num campo de 10%, 15% da população que tem possibilidade de contratar um arquiteto de alto padrão, ou é daquele arquiteto que precisa voltar às suas origens e trabalhar com 85% da população da sociedade que faz autoconstrução. Então, essa crítica está bem presente dentro do Conselho, e não são só essas ações, eu falo mais pela minha comissão, no sentido de como coordenadora, né? Mas há outras também comissões, como a CEPUA, que é de Políticas e Patrimônio, que também está atuando fortemente nos conflitos urbanos, principalmente na questão dos planos diretores, nas revisões de planos diretores. Então, nós como conselho, nós também nós temos as nossas ações bem enxutas, e nós também não podemos expandir muito do nosso trabalho, porque nós somos uma instituição. Mas nós acabamos formulando a participação de outros profissionais, arquitetos, geólogos, historiadores, enfim, economistas, quem quiser participar das nossas câmaras temáticas. Então, todas as comissões buscam um tema, e dentro da assistência técnica, nós temos uma Câmara de Habitação e Direito à Cidade. E eu convido quem quiser participar daqui a fazer parte da Câmara. Não há requisito nenhum para participar, é só
mesmo chegar e ter interesse de participar. Onde ali a gente também trata vários temas dos quais a própria comissão não consegue dar vazão. Então, até o Amicus Curiae, essa ação que nós vamos integrar nessa ação, a participação nessa ação, como levando essas informações, foi construída junto à Câmara Temática a várias mãos, né, a vários pensamentos. Eu vou encerrar minha fala aqui, mas vou deixar também o convite para hoje à noite no SIC, tem uma atividade que envolve o Dia do Arquiteto, e o CAL está convidando todos os arquitetos a estarem presentes gratuitamente e para receber o respaldo do que foi a atuação do Conselho no ano de 2019. Então, fazer essa devolutiva também à população. Eu espero que nós tenhamos muito mais participação das pessoas que têm interesse no tema da cidade, da reforma da cidade, das diminuições das desigualdades através do direito à habitação, através do direito ao saneamento, através do direito, enfim, ao habitar, né, o habitat, de uma maneira global. E nós temos várias formas de fazer isso, só que nós precisamos construir esses caminhos, e somente alguns não vão conseguir. Então, eu acho que todo mundo que se conhecer e estiver na rede buscar respaldo de um, de outro, a gente vai conseguir ir mais para frente, dar um passo mais para frente, mas sempre de mão dada. Obrigada. Bom, eu agradeço a Cláudia Poleto pela explanação. Eu recordo a todos que o tema dessa mesa é Artes, Mobilidade Urbana e Experiências, né? No caso, Artes é Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, para quem não está familiarizado com a área ou com o assunto. E é uma lei muito importante, né? No sentido de auxiliar as pessoas de baixa renda, que não têm condições, na construção técnica de suas moradias e etc., né? De forma bem resumida, como o nosso tempo é curto, né? E urge, a gente tem que explanar de forma breve. Eu vou passar a palavra agora a Denise de Siqueira. Ah, sim. A Jússi pode passar? Pode passar, Jússi? A Jússi vai auxiliar na apresentação do... Ah, perfeito. Qual é o número da lei da arte mesmo? Não tem problema. Para quem tiver interesse de ler a lei, pesquisar e se atualizar, o número da lei é 11.888 de 2008, e essa é a lei que trata da assistência técnica de habitação de interesse social, e tudo que foi brevemente relatado brilhantemente pela Cláudia Poleto aqui do nosso lado na mesa. Agora estamos aguardando a apresentação da Denise Siqueira. De Siqueira. Alô? Boa tarde a todos e todas. Então, vou começar e vou falar, então, sobre desenho universal. Bom, será que a Denise vai vir aqui de novo para falar, né, sobre aquelas pessoas com deficiência? Sim e não. Vou abordar um pouco sobre a temática das pessoas com deficiência, porque é importante para esse parâmetro que a gente toma para pensar, né, as questões coletivas e os espaços, mas não é uma coisa restrita a uma categoria de pessoas. Então, eu vou convidar todos para pensar um pouco sobre isso, junto comigo, e pode ser, trazendo à tona aí, pode ser o seu lado mais egoísta, o seu lado mais individualista, ou o seu lado preguiçoso, que não tenho tempo para essas coisas coletivas, para essa coisa de todo mundo, e essa preocupação com o meu vizinho. Então, vamos partir da premissa de pensar em nós mesmos, né? Da forma mais simplista e egoísta possível.
ainda assim, a gente vai ter que conversar sobre desenho universal, a gente vai ter que pensar sobre desenho universal, vai ter que pensar sobre a cidade, se a gente quiser ter uma vida com qualidade durante toda a nossa vida. A gente não é a mesma pessoa o tempo todo, desde que nasce nem até morrer, e nem num curto espaço de tempo. Né? Uma moça gestante, uma mãe lactante, uma mulher solteira, uma mulher casada, uma pessoa gorda, uma pessoa que quebrou o pé. E se, a hora que a gente sair daqui, a gente não morrer de uma coisa drástica ali fora daqui a pouco, provavelmente a gente vai experimentar uma condição diferente de vida. Né? Então, acho que é importante a gente pensar com seriedade, fazer uma reflexão séria, porque quanto melhor a gente pensar a cidade nessa condição coletiva ou individual, ela vai ser melhor. Vai ser para todos e para nós individualmente também. Então, falando sobre as pessoas com deficiência, a gente tem um... Alô? Isso. Tá. Sobre a população com deficiência no Brasil, então, a gente tem um dado do IBGE que mostra para nós, né, quando foi feito o levantamento, que a gente está falando de 23,9% da população. Não é pouca gente. Não é. E essa população, durante muito tempo, foi deixada de fora das políticas, dos pensares políticos, das construções, né? E foi delegado a essas pessoas, muitas vezes, responsabilidade pela sua condição ou por todas aquelas consequências que elas sofrem, né, em função da condição que elas têm. Uma forma diferente de estar no mundo. E a gente sabe que a responsabilidade, a consequência que a pessoa sofre, ela é decorrente da negligência de uma gestão pública incompetente, descomprometida, entre outros. E aí? Voltou. Tá. Então, nós trabalhamos com alguns parâmetros. Eu queria dizer também, acho que é importante citar, eu faço parte de um comitê chamado Comitê de Acessibilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, e, por esse comitê, eu componho um grupo técnico na BNT. Então, eu participo, na BNT, das normas técnicas de acessibilidade. E, quando eu cheguei lá, a gente... Bom, tem aquela coisa, né, que tem um grupo gigante de advogados, empresários, arquitetos, engenheiros que estão lá representando empresas que querem colocar seu produto no mercado. Funciona assim. As pessoas estão lá, sim, para fazer lobby. E tem a possibilidade da representatividade das pessoas com deficiência, ou das pessoas interessadas, que podem fazer uma participação, não remunerada, claro, né? E por que fica desleal essa atuação lá? Porque, muitas vezes, pessoas que têm disponibilidade para estar lá, com deficiência, são pessoas sem instrução, sem informação, que não tem muito o que fazer, e mora perto, então é alguma coisa para elas fazerem, sair de casa e ir para lá. E, quando eu cheguei nessa comissão, eu não fui para ser membro, eu fui convidada para fazer uma participação pontual. E... Só que, como eu já, naquela época, eu já estava estudando meu mestrado de arquitetura, já tinha todo um debate, o Floripa Acessível, o plano diretor de Florianópolis, e cheguei com um pouco uma outra condição com relação à representação das pessoas com deficiência dentro desse grupo, na composição interna. E depois dessa primeira participação, veio o convite para compor, assim, efetivamente, né, fazer parte do processo de construção. E ali eu pude perceber que, embora as pessoas que estão lá, esses profissionais, engenheiros, arquitetos, etc., eles estão lá para defender um produto, uma marca, tem muitas pessoas que têm um comprometimento e vontade de fazer uma coisa legal. E, às vezes, eles não têm um parâmetro para pensar uma coisa legal. Eles têm aquilo que eles acham que e as orientações, e aquilo que eles estudaram, mas não tem aquela coisa da convivência. E a convivência é uma coisa importante, né? Duas coisas importam, a convivência e o conhecimento, né, para você fazer uma coisa legal.
E eu acho que tem avançado, as normas têm melhorado, né? E, então, falando dessa aplicação, eu vou trazer aqui algumas imagens de coisas positivas e coisas negativas que têm feito parte do nosso momento mais recente enquanto cidadão aqui, e falar, né, que a gente trabalha com diagnóstico, né, acessibilidade universal e inclusiva, transporte ativo, né, pedestres e ciclistas, transporte coletivo, cidade propícia para deslocamento de pessoas e não de veículos, plano de mobilidade vinculado ao plano diretor participativo. Eu estou falando do mundo ideal, né? A gente tem uma ideia ideal do que seria bom e a gente tem o mundo real do que acontece de verdade. Aqui eu vou mostrar um pouco das duas coisas, né? Aqui a gente tem o mundo real, né? As nossas calçadas, às vezes elas têm até uma largura interessante, né, de circulação e tal, mas a gente ainda está convivendo com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação. Em Florianópolis, sim, aqui também é Florianópolis, na Beira-Mar Norte. E, né, são situações corriqueiras que a gente encontra, né? Se um pedestre consegue dar uma voltinha ali do lado e continuar a fazer seu percurso, eu, com a minha cadeira de rodas, não vou passar por ali, né? E eu não tenho nem como pular ali para a avenida, que, quando dá, realmente eu ando no meio dos veículos. Um exemplo, como é que eu vou dizer? Um exemplo positivo, né, de planejamento positivo. Eu consigo circular, a gente consegue circular bem aqui, a velocidade dos carros é muito interessante, a cidade está bonita, caminhar é confortável, né? Tem um pequeno problema aqui, que eles não levaram em consideração. Aqui eu tenho luzinha nesse negócio? Tem. Aqui, ó, o piso tátil, ele é praticamente da mesma cor da calçada. Eles, quando a gente discutiu isso, né, eles dizem, mas o cego não precisa da cor diferente. Mas o maior número de patologias não é cegueira completa, né? O maior número de patologias é baixa visão. E eles precisam de contrastes. E a questão também, por exemplo, de você falar, não, tem que ser cor amarela, tem que ser vermelha, tem que ser verde, na verdade, isso é muito variável também, assim como as patologias são variáveis. E a incidência da luz solar, né? Se você pegar uma parede totalmente branca, uma cor clara para caramba, onde a incidência do sol é muito forte, não vai ser bom para ninguém, nem para a gente que enxerga normalmente, né? Então, muitas questões devem ser levadas em conta, né, para a gente pensar sobre isso. Mas aqui é um exemplo de positivo, de uma ideia de sucesso, assim, bem sucedida, né? Aqui também, acessibilidade universal, ela é considerada, né, é considerada positiva. Eu tenho algumas coisas que eu penso sobre isso aí, mas eu acho interessante, as pessoas estão passando em nível. Hoje em dia, quando você fala que deve priorizar o pedestre, o ciclista, etc., realmente, se tiver que desviar alguém, gente, não é fazer as passarelas por cima para os pedestres. O carro tem que desviar, não o pedestre. Até porque você faz o desvio por cima ou por baixo, vira ponto de assalto, né, ponto de risco, esse tipo de coisa. Então, aqui passa no mesmo nível, né? E, bem ou mal, traz uma condição interessante. É interessante, inclusive, para a militância, né? Porque aglomera bastante ali, você consegue interagir com muita gente ao mesmo tempo, né? Então, é um espaço coletivo de reflexão boa. Aqui, nós estamos falando nós estamos apresentando isso aqui, gente, esse material, muito dele eu tirei durante a elaboração do Plamos, né, que foi construído aqui em Florianópolis, e também do Plano Diretor Participativo de Florianópolis. Foi um processo construído bastante com participação social. Então, tem esse lado positivo, mas a gente sabe que, bom, não sei, né? Nós vamos ver o que vai resultar aí daqui a pouco. Vamos ver o quanto eles vão assimilar daquilo que o coletivo propôs ou disse que gostaria de ter, né? Aqui são as linhas de ônibus, Biguaçu, Florianópolis, Palhoça, São José,
que circulam, né, nesse perímetro urbano. E todas as linhas, o ponto é ali no Ticem, ali naquela região central de Florianópolis, né? Então, se você quiser fazer uma troca para circular de linhas e tal, se você quiser fazer uma conexão, você tem, de qualquer forma. Mas se você estiver ali em São José, você tem que entrar para trocar a conexão, né? Então, isso é uma coisa bastante complicada, porque é um funil, né? E aqui vira um nó, né? Então, é uma coisa muito necessária de ser repensada. Aqui são as rotas de ônibus intermunicipais, que pode ver o verdinho lá também, ó, a conexão toda dentro ali no Ticem, ali naquela região central de Florianópolis. Todo esse raio aí, né, conecta ali. Então, é complicado. E vou dizer mais, né? Tem linhas super difíceis em Florianópolis. Não é, aqui é uma coisa muito pessoal, mas eu não sei se eu não vou ter solidários comigo, mas eu não defendo o sistema público de transporte público coletivo nosso, porque eu não acho ele viável, eu não acho bom. Eu vejo político defender, eu vejo prefeito defender, eu vejo empresário defender, mas eu não vejo nenhum deles ir para lá e para cá de ônibus para fazer o seu trabalho, para fazer política, para nada, né? O usuário tem que aceitar que é maravilhoso. Eu acho super complicado. O sistema de transporte coletivo de Florianópolis, no final de semana, é mais trágico. Para a gente que tem uma deficiência, que precisa da acessibilidade, é pior ainda, né? Porque o veículo, quando é acessível, ele transporta uma pessoa, não pode levar 2 pessoas com deficiência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Uma das praias mais desejadas de Florianópolis é a Praia da Joaquina. Nós temos 5 ônibus por dia no final de semana. 5, né? Então, supondo que se os 5 tiverem o equipamento de acessibilidade funcionando, você poderá levar 5 pessoas para lá. Levar e trazer esses 5, né? Então, já é ridículo para qualquer um. Porque eu acho que, nos dias de hoje, a gente sabe como que é aquele funil da Rendeiras, como que é para ir para as praias, como que é para retornar. A gente fica muito mais tempo no congestionamento, às vezes, do que desfrutando da praia. Então, eu penso que, se fosse sério, o negócio teria um fluxo intermitente de transporte coletivo de 5 em 5 minutos, o tempo todo para a praia, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E diminui os estacionamentos, dê condição para as pessoas irem para a praia, porque é trágico. Surfista pegar sua prancha, a pessoa pegar guarda-sol, esse tipo de coisa, tentar ir de ônibus para a praia com 5 veículos por dia, né? Então, eu não vejo seriedade no sistema nosso. Os turistas europeus, eles estão acostumados a andar de coletivo. Eles chegam aqui com essa ideia. E aí eles andam empiocados junto com a gente dentro do ônibus. Então, eu acho que isso são coisas que a gente tem que refletir, que a gente tem que intervir enquanto sociedade, enquanto usuário, ou enquanto não usuário, mas que deseja utilizar. Mas a gente tem que fazer uma luta de pedir uma mudança nessa dinâmica, porque é muito difícil, não dá para defender como está. Eu voltei ou fui para frente? Tá. Transporte aquaviário. Desde sempre, né, eu participo do plano diretor de Florianópolis desde 2005, foi quando eu comecei lá, né, com audiência pública e tal. E sempre foi dito que a gente não tem, que os ventos, sei lá, eles sempre deram 1000 justificativas para a gente não ter transporte aquaviário. Agora estão discutindo transporte aquaviário. A gente sabe que existia um acordão aí de 50 anos, né, com as empresas de ônibus e tal, um monte de coisa. Mas seria uma possibilidade, né? E se não dá, eu gostaria de saber por que não dá. Porque a gente teve um verão retrasado, a gente teve uma rota que saía do Trapiche aqui da Beira-Mar e ia para Santo Antônio de Lisboa, né? É Santo Antônio?
Isso, ele saía do Trapiche, ia para Santo Antônio e ia para Canasvieiras. Daí ele voltava de Canas, passava em Santo Antônio e voltava para o Trapiche. Engraçado, né? Não dava, mas daí uma empresa abriu um negócio turístico e fez esse roteiro o verão inteiro. Curioso, né? Foi maravilhoso, eu adorei, porque eu fui de barco, voltei de barco, super bom, peguei show lá, não fiquei no congestionamento aqui da SC, né? Então, o dá e não dá, será que é realmente uma coisa como é que fala? Do tempo, né? Ou é uma questão realmente de comprometimento, né? E aqui também, né, dos programas que eu estive acompanhando, do desenvolvimento, dos estudos, do Plamos e tudo mais, foram apresentadas algumas sugestões nesses processos, tudo com base nas medidas existentes, das vias e tudo mais, de como elas poderiam ser reformuladas, né? Então, olha, seria, né? Isso aqui foi uma das sugestões que foram apresentadas. Aqui é a via expressa, com o ônibus na via central, né? Tem as vias, né, laterais, tem ciclovia, tem arborização, e tudo isso está dentro das medidas existente lá, né? Que poderia ser uma forma de pensar a circulação desse espaço. Aí fica assim, né? Vegetação, transporte, o sistema de ônibus transitando sozinho na via, sem a intervenção dos automóveis. Aqui a Ponte Velha, né? Ela está aí, gente, vai voltar para as paradas de sucesso, vejamos o que acontecerá, né? Depois de tanto tempo, né? Isso aqui foi um estudo também no Plamos, que foi feito quando eu estava com o professor Werner, né? Aqui, ó, é a quantidade de carros que seria necessário para transportar a quantidade de, né, transporte individual. A mesma quantidade de pessoas são levadas por essa quantidade de coletivo. É bem interessante, né? É radical. Então, a gente tem que pensar sério essas coisas, né? Porque essas coisas interferem na vida da gente muito. Parece que não, mas interfere sim, né? E aí, sugestões, né, de que a via fosse uma das propostas de ocupação dela, com ciclovia, com os ônibus, pedestres, lugar para você, banquinho para você estar ali, né? É bem no limite ali, mas as medidas foram todas calculadas com o espaço que ela dispõe. Denise, vou apenas avisar que tem isso mais 5 minutos. Tudo bem? Mais 5? Tá, beleza, tá ótimo. Tô dentro. Tá, então, gente, aqui, eu frequentemente utilizo essa imagem, mas eu acho ela bastante simbólica, né? A gente tem aqui formas de organização social, que é a exclusão, quando você pensa nas pessoas convencionais, pessoas padrão, né? O mundo para quem as pessoas para quem o mundo é feito, né? Que estão dentro da bolinha lá, e as pessoas outras, né? Depois a gente tem a segregação ali, quando você cria aqueles espaços separados para essas pessoas, as escolas separadas. Inclusive, isso aqui é outra preocupação que eu acho que a gente também tem que refletir, né? Que nós lutamos tantos anos brigando e pedindo por uma sociedade inclusiva, e agora a gente tem leis sendo aprovadas para trazer de volta as escolas exclusivas, né, para que pessoas com deficiência não estudem mais junto com as pessoas sem deficiências nas escolas. Estamos aí de novo com isso, né? Depois de tanto que a gente lutou, né? E agora, a nova, que está tramitando ali no Congresso também, que, a partir de agora, se aprovado o projeto que foi entregue lá para eles, eles não vão precisar mais contratar pessoas com deficiência, só pagar uma taxinha mensal para dar um aporte financeiro para o governo, né? Eles pagam uma taxa e não precisam mais contratar as pessoas com deficiência. Eu acho que a gente precisa de todo mundo nas lutas, tá? E aqui eu quero fazer mais um parênteses. Eu acho que nenhuma luta
vai ser forte o bastante se a gente não se der as mãos de verdade e não abraçar todas as lutas. Porque a gente sempre acha que a nossa luta é muito importante, mas a do vizinho não é tanto. E a gente pensa muito as coisas separadinha. Eu vou dizer, eu participo de esses grupos de limpeza de praias, oceanos, que luta contra os plásticos, essa coisa toda, né? E é muito curioso, assim, né? Porque hoje eles já estão acostumados comigo. Mas no começo eles não estavam acostumados comigo. A Denise vai lá para a praia para ajudar a limpar a praia com uma cadeira de roda que não anda na areia. Mas tem todo um porquê a Denise faz isso, né? A Denise tem que estar lá para lembrar que a Denise existe, que a Denise também gosta de praia, que a Denise também quer praia limpa, que a Denise também se preocupa, né? E hoje eles já estão acostumados comigo. Mas a gente precisa se envolver em tudo isso, sabe? Então, eu levo essa discussão da acessibilidade para eles, eu levo a discussão da inclusão para eles. Porque isso, eles acham que não é do mundo deles, ou que é uma coisa menor. Mas se eu não trouxer essa gente para ajudar na minha luta fica realmente fraquinha, bobinha. E a deles também fortalece quando eu vou para lá. E assim todas. Quando a gente fala de mobilidade urbana, de você circular, de você estar nos espaços, a gente fala de conforto. E aí, por exemplo, o cara que luta pelo meio ambiente acha que a luta dele é uma, o outro que luta pela mobilidade é outra. Mas, gente, por favor, vamos combinar. Quando você está na beira-mar norte, às 3h, e vai circular lá, no verão de rachar, né? Com o céu limpinho, sem nuvem, quem fica confortável ali às 3h, sem sombra? Né? Com aquelas árvores. Porque tinha, vocês lembram que foi tirada com a revitalização? Ela está peladinha lá, tem uns coqueirinhos fininhos assim. Vocês acham que aquilo é suficiente para a gente curtir ela em qualquer hora do dia? Né? Então, é tudo, gente, é uma conexão, sabe? É meio ambiente, é mobilidade, é tudo junto e misturado. Na verdade, esse é o forte do que eu queria trazer hoje para falar para vocês. Porque todas as lutas importam e a gente tem que fortalecer a luta dos nossos irmãos, de todo mundo. Né? A minha não é mais importante que a do outro, todas são importantes, todas. Tá? Então, é isso aqui, ó. A integração, também não curto essa palavra, sabe? A integração é o tipo de sociedade, na verdade, é muito representativa hoje. Porque, por exemplo, considera que a gente precisa de uma instituição que nos represente. E aí, me tira muitas vezes o meu direito de me expressar. Porque eu tenho que... Não, você tem que ir lá naquela associação. Você vai lá falar, a associação vem aqui e me diz o que você quer. Primeiro que eu não terceirizo minha palavra, ela não chega lá com a mensagem que eu queria mandar. E eu não preciso terceirizar a minha fala. Eu tenho capacidade de falar por mim. Né? Então, a gente tem que lutar por isso aqui, gente. Tudo junto e misturado. Tudo igual. Com a mesma força de ação, de respeito, de tudo. De liberdade. De tudo. Tá? Então, é isso aí. Esse aqui era o meu penúltimo. Então, eu elenquei algumas coisas das reflexões que a gente trouxe, né, dos debates. Passos para realizar o plano, né? Vincular ao plano diretor participativo, né? O ideal que seja simultâneo ao plano diretor participativo, com participação e controle social, toda essa coisa que foi falada anteriormente pelos outros palestrantes, né? E assim, olha, gente, também, né? A gente vive uma sociedade de representativa, né? A gente tem um poder representativo. Antigamente a gente era analfabeto, a gente não tinha formas para a gente nos comunicar, né? A gente tem condição de fazer uma sociedade muito mais participativa hoje. Então, a gente, né, acho que está passado da hora da gente brigar de verdade por um direito que a gente tem de ser mais participativo na sociedade, que é a sociedade que a gente vive, para que ela seja do jeito que a gente quer. Né? Então, ó, Conselho da Cidade Representativo, embora a gente sabe que, geralmente, eles são tudo chapa branca, né? Os caras vão lá e colocam quem que eles querem. Mas esses aqui são referências de ideal que a gente deve buscar, né? Dimensão ética e política de fazer acessibilidade. E, ao invés de se colocar no lugar do outro, é partir do seu próprio lugar no encontro com o outro e com as diferenças dos outros. A gente não precisa ficar, eu vou sentar numa cadeira de roda para experimentar, agora eu entendo a vida de uma pessoa com cadeira de rodas. Gente, não vai ser um passeiozinho de 20 minutos que vai fazer a pessoa entender a vida de um cadeirante. Não é. Nem precisa isso. A pessoa precisa, a partir de si mesma,
ter essa capacidade, essa empatia nessa relação, né? Então, é isso. No mais, muito obrigada. Bom, parabenizo a palestrante Denise de Siqueira pela excelente explanação e passo a palavra imediatamente a Elisa Jorge, que tem 25 minutos, para iniciar seu tema. Agora sim. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer o IGENTES, né, pelo evento, pelo convite. E estou bem feliz, eu estava numa grande expectativa com esse evento, e, na verdade, ele está cumprindo todas as nossas expectativas. A gente sofreu um pouquinho junto com vocês, né, vendo o trabalho que dá para fazer um evento como esse, mas acho que ele é de extrema importância, de extrema relevância e, desculpa, vocês vão ter que fazer outros. Te arrombas, mas vocês vão ter que fazer outros, porque acho que a gente só começou nesse start extremamente importante da gente ouvir os juristas e os juristas nos ouvirem, né? Isso é impagável. Acho que assim raramente a gente vê um espaço em que a gente possa fazer isso, né? Fazer essa interação. E pessoas de diversas áreas, movimento popular, não só academia. Então, eu estou bem feliz, mas se arrombem, vocês vão precisar fazer outros desse. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do... Onde é que está meu... Sobre a questão do movimento de moradia. Era esse meu tema, né? Não sei se eu vou falar... Eu acho que era esse meu tema, né? Sobre o movimento de moradia. Bom, eu não sou daqui, sou de São Paulo, mas vim para cá no início da década de 80, e na faculdade de arquitetura eu peguei uma faculdade relativamente politizada, com professores bastante interessantes, com um movimento estudantil também bastante interessante. Já pegamos greve de início, aquelas coisas, greve de 3 meses, aquelas coisas que nos colocou dentro de um movimento político muito importante. E nós, na arquitetura, já começamos a discutir a questão do direito à cidade, não com esse nome, porque não existia, né, esse termo direito à cidade, mas a gente começou a questionar a questão da falta de políticas públicas e, principalmente, na nossa área, no nosso quesito, né, que era a arquitetura. E lá a gente se engajou no movimento de moradia, que eu não vou me estender, porque o Wilson, inclusive, ontem, vocês ouviram o Wilson falar sobre isso. Mas, assim, a gente tem... Florianópolis tem favelas, né, assim, que somente esse termo existia desde a década de 20. Né, na década de 40, no centro da cidade. Na década de 50, as favelas subiram os morros. E aí até eu quero dar um dado aqui, que tem uma professora chamada Sônia Afonso, que fez o mestrado dela nessa área, e que vai ao encontro da proposta que a Ana Lúcia Hartmann fez de tombamento do maciço do Morro da Cruz. Né, não sei se todo mundo estava aqui ontem, mas ela propôs, né, o tombamento do maciço do Morro da Cruz para proteger o maciço, por causa, inclusive, dessa expansão da classe média alta ao redor do maciço, tentando lacrar a população baixa renda dentro de uma bolha e que ela fique invisibilizada, né? Então, essa preocupação é muito importante e eu acho que a gente tem que trabalhar em cima disso. Acho que a ideia, eu nunca tinha ouvido falar sobre uma proposta dessa, mas eu acho ótima. E a gente tem a professora Sônia Afonso, que tem esse olhar histórico do maciço do Morro da Cruz, acho que pode ajudar a gente bastante. Bom,
A minha experiência dentro do movimento de moradia foi a partir da década de 80, que nós estávamos passando por uma situação semelhante à que a gente passa hoje, ditadura militar e despejos, né? Vários despejos, muito semelhante ao que acontece hoje, sem política pública para essa área, e esses despejos eram bastante violentos também, né? Nós tínhamos também um grupo de advogados, um grupo de 2 advogados que assessoravam o movimento de moradia, e o movimento de moradia tentava fazer um trabalho interno de formação, formação. Claro que a informação não era tão socializada quanto é hoje, né? Nós não tínhamos internet, nada disso, a gente escrevia cartinha ainda, né? E esse movimento ele foi crescendo, principalmente através da formação que era promovida, que a gente promovia entre a gente. Então, nós tínhamos um déficit habitacional de 200 até 250 mil entre década de 80 e década de 90, era a população de Florianópolis, e o déficit habitacional era de 10 a 15 mil nesse período, né? Hoje a gente tem 500 mil habitantes e o déficit habitacional é de 50 mil habitantes. Então, quer dizer, isso mostra que cadê a política para reduzir esse déficit? Cadê a política de habitação da cidade, que nós só aumentamos exponencialmente esse déficit habitacional que Florianópolis tem? E isso é um acúmulo desses governos e desgovernos que a gente tem. Hoje a desculpa é a crise econômica, e a gente sabe que crise econômica aqui, né? Que onde é que está a crise econômica, sendo que os bancos estão e os empresários estão cada vez mais ricos, né? E cadê a crise econômica? A crise econômica está somente para nós aqui, né? Réis, os terráqueos, né? Nós estamos passando por essa crise econômica e ela vira uma desculpa, né, para que não haja nenhum investimento nessa área. E o movimento, naquela época, ele dava algumas soluções. Ele discutia a questão da moradia de uma forma bastante ampla. Foi uma época em que, inclusive, a gente fez o projeto de lei de iniciativa popular em Brasília. Foi um momento histórico bastante importante, que a gente tinha o movimento da reforma urbana, que elaborava muito, e hoje as leis que a gente tem hoje é muito fruto dessa época, porque eram pessoas não só intelectualizadas, não só da academia, mas que eram engajadas nos movimentos populares. A gente estava num ascendente do movimento de base bastante grande, e a gente vê que isso dá certo. Se a academia está na base, ela consegue fazer propostas que são concretas e propostas interessantes e propostas que resolvem realmente, que vão ao encontro de uma solução. Não resolvem, mas vão ao encontro de uma solução. Tanto é que quando o governo de esquerda, o governo progressista, ganha as eleições, né, consegue implementar o Ministério das Cidades, mas já estruturado, já sabe o que quer. Já não começa do zero, né? Mas isso é resultado desse trabalho de base que foi feito e dessa elaboração vinculada a esse trabalho de base, né? Passamos por um período em que muita coisa se desarticulou, justamente porque tínhamos um governo progressista, muitas coisas se desarticularam. Eu não vou entrar nesse campo, porque ele é meio grandinho, né? Esse assunto ele é bem extenso. Mas hoje, e naquela época também, nós passamos por crises, né? Por crises econômicas bastante sérias, e hoje a grande desculpa da crise econômica já não está mais enganando ninguém, né? Espero que a gente consiga fazer esse debate com as pessoas que estão ao nosso redor, de que crise econômica, na verdade, ela não existe de verdade, né?
Mas a gente hoje, do movimento de moradia, também, semelhante ao movimento lá daquela época, a gente também tem propostas, né? Aliás, nós somos frutos daquela época, né? Nós, hoje que estamos aqui, somos frutos da época do movimento de moradia da década de 80. E a gente também tem propostas. Uma das propostas foi rechaçada ontem pela Câmara de Vereadores, que teve a Conferência de Habitação de Interesse Social, foi, não lembro quando, março, abril, maio, junho, não sei, né? De agosto, né? Então, teve agora, alguns meses atrás, onde saiu uma série de propostas extremamente importantes no caminho da solução da redução do déficit habitacional, muito politizadas, inclusive, e foi entregue à Prefeitura em forma de emenda popular, emenda para que fosse inserida dentro, já que a Prefeitura mandou o pacote do orçamento para a Prefeitura e não considerou o que saiu dos conselhos, não só do Conselho de Habitação, do Conselho de Cultura, de todos os conselhos que aconteceram as conferências, a Prefeitura tinha que ter incorporado dentro da proposta orçamentária. Mas ela não fez isso, né? O que ela fez é aquilo que ela sempre faz. Então, a gente, através do vereador Lino, aqui no caso, né, que esteve aqui na mesa anterior, a gente colocou isso como proposta. De todas as propostas, somente 3 a comissão de orçamento disse que dava para aceitar, e nenhuma das 3 ontem foi aprovada. Ontem a sessão foi até meia-noite e eles passaram de patrola em todas as propostas que vieram dos movimentos populares, seja de habitação, questão de direitos humanos, cultura e etc. Então, a gente não existe para a Câmara de Vereadores, para aqueles que foram eleitos pela população, e não existe para o prefeito, porque a Câmara de Vereadores, a maioria é a base do prefeito. Então, entre essas propostas, a gente tinha, inclusive, a da ATES, né? Um valor para poder viabilizar assistência técnica de interesse social, que a Prefeitura tivesse lá um valor para poder fazer esse trabalho nas comunidades de baixa renda, nas ocupações e etc. Eles, nem aí. Na verdade, eles não acharam isso necessário. Apesar de que a lei existe. A lei aqui em Florianópolis, ela existe, não é só a lei federal, ela existe, ela foi regulamentada aqui em Florianópolis. Mas a Prefeitura e esses vereadores, a maioria deles que estão aí, acham que não é necessário ter dinheiro para viabilizar essa lei. Por quê? Porque o olhar deles é outro olhar. Em contrapartida, foi aprovado dentro da LOA, da lei orçamentária, de que, agora, a partir de agora, 5% do IPTU vai para o CDR, que são conselhos, como é que é o nome? Conselhos regionais, os conselhos regionais, né? O nome é fantasia, gente. Olha, vocês atentem para isso, porque muita gente fala, não, mas é importante que conselho tenha uma verba. Cara, eu estou cuspindo aqui em cima, eu acho, ele está fazendo um barulho esquisito. É importante que o conselho tenha uma verba. Vocês estão sendo contrários ao desenvolvimento da discussão nas comunidades, etc. Mentira, gente. Esse nome é fantasia. Eles usaram o nome de conselho, mas não tem nada a ver com os conselhos de direito. Muito pelo contrário. Quem compõe esses conselhos são grandes proprietários de terra aqui em Florianópolis. Quem compõe esse conselho são pessoas do CDL, do Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, o empresariado, o grande empresariado, né, que compõe esses conselhos, e principalmente os grandes proprietários. Então, eles não são conselhos de verdade, mas o prefeito, como foi já citado aqui, achou maravilhoso que fosse colocado 5%. 5% é o valor que os vereadores têm para definir emendas. Cada vereador tem 600 mil para definir emenda e dá os tais dos 17 milhões, eu acho.
O valor que os 23 vereadores têm para definir emenda é o mesmo valor que esses conselhos têm, até eles têm um pouquinho mais do que os vereadores, para definir o que vão fazer. E se você olha na peça orçamentária, você fala, pô, eles podem fazer muita coisa, podem fazer até regularização fundiária com esse valor, né? Não é tão pouquinho. Não, mas eles estão consertando banquinhos, colocando, recuperando praças, eles estão fazendo melhorias em áreas privadas. Assim, a maioria das definições de como esse valor vai ser investido é ridículo, sabe? Só que nós não temos transparência, as pessoas não sabem do que isso está acontecendo e ainda acham que está sendo definido um valor para os conselhos, que é uma coisa importante, né? Outra coisa que a gente propõe no movimento é que a gente olhe para os imóveis desocupados. Florianópolis, isso é dado lá do pessoal da Secretaria de Turismo, diz que em determinada época do ano, a gente tem quase 80% de imóveis fechados no norte da ilha. Bom, cadê a função social da propriedade, né? O que acontece? A gente não precisa ir longe, né? Todo mundo passa pela beira-mar, é legal passar de noite, porque de noite a cidade ela se revela. E o que a gente vê? Prestem atenção, se vocês passam mais de uma vez, escolham uma parte da beira-mar e fiquem olhando. São sempre os mesmos apartamentos apagados. Né? E ali a maioria é de 1 ou 2 apartamentos por prédio, e você vai ver o que acontece com a beira-mar. E não sei porquê, né? Acho que é algo a se pensar, por que o investimento maior é lá na beira-mar? Né? E ali é onde a gente tem o maior investimento público, né? Do nosso dinheiro, né? Sai do nosso bolso. Aliás, quem mais paga imposto é quem é mais pobre, né? Os ricos pagam muito menos impostos e taxas. É o nosso dinheiro supervalorizando uma área que já está supervalorizada. Então, cadê a função social da propriedade? Por que nós temos que pagar para quem é rico fique mais rico? Então, essa é uma outra proposta do movimento. Outra proposta é em relação aos grandes devedores. Há uns anos atrás, o mandato do Lino fez uma denúncia dos maiores devedores da cidade. Até hoje ele responde processo. A Luzia, vira e mexe, está socorrendo o Lino, indo à audiência e tudo mais, porque ele responde processo porque expôs quem deve para a prefeitura. E não pode, isso tem que ser, isso é dado sigiloso. Gente, eles não estão devendo para Casas Bahia, né? Para Ponto Frio, sei lá. Estão devendo para você, né? Está devendo para você, para mim, está devendo para nós, né? E são milhões de reais de dívida que até hoje a gente não sabe o que é que foi cobrado, o que é que não foi. Criou um reboliço muito grande, as pessoas se sentiram muito ofendidas de ter sido expostas, e a prefeitura ficou cagando e andando, tanto para elas quanto para nós. Desculpa, falei. Tanto para elas quanto para nós. Por quê? Porque ela tinha que ter... A gente entrou no Ministério Público e Tribunal de Contas e fizemos toda uma movimentação para que a prefeitura nos expusesse quem está devendo, como é que essa pessoa vai pagar e para onde vai, né? Que buraco vai esse dinheiro? Então, nós queremos saber, e a gente do movimento já fez várias vezes a proposta de que vamos reduzir o déficit habitacional com esse valor. Não sabe o que fazer com esse valor? Não, nós sabemos, vamos reduzir o déficit habitacional, né? E nós sabemos para que eles querem esse valor. Tem um outro valor que é de 20% do orçamento, o prefeito faz o que quer. Esse valor, há uns anos atrás, era 5%, foi aumentando para 10%, para 15%, hoje 20%, ele pleiteia 25% de todo o orçamento arrecadado, todo o valor arrecadado, ele quer fazer qualquer coisa. Eu acho certo que tenha uma margem, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer durante o ano, né? Então, ele precisa ter uma maleabilidade disso. Mas, gente, vamos combinar, né? 20%, um quarto do valor arrecadado, ele faz o que quer. E aí, quando a gente reivindica que, olha, nós temos mais de 20 áreas de risco aqui em Florianópolis, com diversas casas com problemas de risco.
Ah, não foi definido no orçamento, não posso fazer nada. Aqui, ó, que você não pode fazer nada. Você tem 20% de que você pode fazer o que quiser. E é justamente para isso esse valor dentro do orçamento. É para o prefeito poder ter maleabilidade para socorrer os cidadãos. Ele é guardião da cidade, né? Mas, cara, alguém sabe o que ele faz com esses 20%? Sabe? Alguém conseguiu ler lá no site da prefeitura, lá na transparência, o que é que ele fez com esses 20% durante esses 3 anos que ele governou, ou os anteriores? Não sabemos, né? Então, essa é outra proposta. Já acabou meu tempo? Faltam 5 minutos. Outra proposta, deixa eu ver o que mais que era, eu vou reduzir aqui, porque... Bom... tem várias, inclusive a gente pode disponibilizar as emendas que a gente colocou, que o vereador Lino colocou na Câmara de Vereadores, porque aí é só vocês riscarem não, 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 porque nada foi aprovado, né? Mas aí vocês ficam sabendo, pelo menos, o sumo que a gente tirou da Conferência da Habitação de Baixa Renda. Eu queria falar mais uma. É em relação aos cargos comissionados dentro da Prefeitura. Bom, a Prefeitura tem um número muito grande, hoje a gente não... É muito variável, então eu não sei hoje, mas de cargos comissionados que estão em situações de liderança, de gerência, de chefia, e na grande maioria das vezes, são pessoas que não entendem lhufas do que está fazendo ali, né? Então, o que aconteceu com a Secretaria de Habitação foi isso. A gente está reivindicando que a gente quer a Secretaria de Habitação de volta. Eles reduziram extremamente os técnicos históricos dentro da prefeitura, que têm o poder do saber para poder fazer a diferença. Eles reduziram, colocam de superintendente, de secretário, etc., pessoas que estão na estratosfera do assunto, que não tem nenhum métier com o assunto, que estão lá justamente para isso, pessoas que não entendem para continuar não entendendo, ou se fazer de sonso, né? Fazer o papel de sonso. Então, nós queremos esse dinheiro gasto com esses comissionados. Tem comissionado ali que já esteve em 8 cargos, que antes era um comissionado de um vereador, só que o prefeito tem 15 partidos para poder atender, porque foi a coligação que ele fez, e essas pessoas ficam circulando dentro da prefeitura em cargos de extrema importância, e as secretarias não andam. A gente sabe que a Secretaria de Habitação levou 1 ano para fazer a primeira reuniãozinha. Eles estavam completamente acéfalos, sem nenhuma direção, sem nada. Como é que se faz política desse jeito? Né? Então, não se sabe de diagnóstico, não se sabe de proposta, não se sabe de nada. Então, a gente quer esse dinheiro também, esse dinheiro é nosso. Né? Então, é outra proposta. Bom, a gente tem várias outras propostas, mas meu tempo está acabando. E agora, o que eu queria falar para terminar é que a política que eles estão usando como política de habitação é a política do despejo. Essa é a principal ação deles, é o despejo. Né? Agora, é o despejo, não só pelo despejo, é o despejo, acho que aí eu vou ao encontro de muita coisa que foi falada aqui, é o despejo para que as pessoas saiam daquele local, para que outras não ocupem locais semelhantes àqueles. E quero dizer que, há 2 anos atrás, tem um levantamento de que metade das áreas de ocupação eram públicas, né? Hoje está mais ou menos semelhante, não sei, talvez o Fernando possa ajudar a atualizar esse dado, mas se essas áreas eram públicas, são exatamente áreas que estão sofrendo despejo, que indo ao encontro do que a Marinês falou, né? A Fabiano de Cristo sofre menos despejo porque está incrustada lá no Monte Cristo. Já a Marielle é um filão da cidade, sofre mais despejo em função disso. Mas é também, indo ao encontro do que falou a Elaine Tavares, é a questão do medo, porque as pessoas não podem continuar se organizando. Né? E são muitas famílias, né? São muitas famílias passando por isso. Você tem, então, que usar a força para que elas não se organizem, continuo cuspindo, desculpa, para que elas não se organizem e para que elas não permaneçam naquele local. E é o medo que está
Um minuto, obrigada. É um medo que está imperando hoje em todas as nossas pautas, não só a pauta da questão urbana, da questão da moradia, em todas as nossas pautas, da cultura, vide a gentrificação que eles estão tentando fazer, e vão conseguir, gente. Ali na Hercílio Luz e no Centro-Leste, né, é um medo que, que está nos pautando. Mas quero dizer que nós não estamos com medo, né? A gente tem um medo relativo, né, Samara? A gente tem um medo relativo, e eu aprendi isso porque, assim, eles estão fodidos, gente. Ai, que droga. Eles estão danados lá na Marielle, né? 2h a gente vai lá, parece fogos de artifício de final de ano, danados completamente. Dali 2 dias, a outra está berrando lá na frente, na praça, né, querendo a desmilitarização. Quer dizer, nós estamos com um medo relativo, a gente está reagindo. Eu acho que é essa reação que vai ao caminho de uma revolução, seja ela pequena ou grande, mas é através disso que eu acho que a gente pode mudar a sociedade, né? Através de mobilização social, de criação de redes entre as pautas da cidade, a cultura, com todos os movimentos sindical, habitação. A gente tem que fazer um trabalho de rede, porque senão a gente não sobrevive. Se a gente continuar cada um na sua bolha, nós vamos ser comidos de garfo e faca. Então, o trabalho de rede é importante para a gente poder ao encontro de uma pequena ou grande revolução, porque nós não vamos convencer ninguém, nós não vamos convencer a direita de nada, né? Mesmo porque a direita já sabe o que quer, nós sabemos o que queremos, entre aspas, mas nós temos que trabalhar isso, e esse trabalho de rede está ligado também com a questão da formação, né? É aquele trabalho lá na base de formação que vai fazer com que as pessoas entendam quem é quem, inclusive. Porque nós temos muito fogo amigo. Eu particularmente, estou cansada de relevar coisas. Ah, não, ele não sabe o que está falando. Ah, não, ele não conhece, não sei o quê, mentira. Nós estamos passando por muito fogo amigo que nos engana. Como, por exemplo, esses conselhos regionais que eu estou dizendo. Ah, eles têm boas intenções. Ah, eles têm um discurso parecido com o nosso, então eles devem ter boas intenções. Então, nós estamos reagindo, os movimentos estão reagindo, e eu acho que a gente tem esse caminho a percorrer, que faz parte, esse evento faz parte, eu acho, desse tipo de reação, né? Desculpa, gente, desculpa ter passado aí do tempo. Eu gostaria, depois, se desse tempo... É que a gente vai abrir para questionamento então, e iniciar o debate. Tem um vídeo de 1 minuto e pouco. Não sei se o pessoal topa que passe, se vocês permitem. Um vídeo... Pode ser, gente? Eu pedi permissão para a atriz do vídeo. Ela deixou, né? Sim, deixou, né? Uai, se eu quiser, gente, eu salvei aqui um videozinho de 1 minuto. Está do lado do
Moço do som. Eles bateram, eles deram choque, deixaram o menino 2 horas da manhã desmaiado dentro da casa, sem socorro. Se não é a comunidade pegar e sair correndo pro hospital, o menino estava morto essas horas, porque deram só na cabeça dele. Eu quero pedir que o comandante aqui, eu não sei o nome dele, Araújo, tome uma providência, porque não dá mais. O meu filho tem medo, a gente tem medo. Eu não sabia que depois das 10 horas da noite, tu não pode ir na esquina comprar uma carteira de cigarro, porque se tu der cara com ele, tu apanha, porque isso já aconteceu comigo. Mesmo eu sendo mulher, eu apanhei de um policial masculino. Eu quero pedir que alguma coisa seja feita, e era isso. Obrigada. Gente, a cara dele é a melhor parte que tem. Eu acho, desculpa, Samara, mas a cara dele é a melhor parte. A Samara está aqui, a filhinha da barriga está aqui, e 2 dias depois essa mulher estava lá na rua berrando, sabe? Então, nós estamos resistindo ao medo. A gente está se contrapondo e lutando, e é assim que eu acho que a gente vai conseguir, através da organização social. E levanta, Samara. E a filhinha está lá no colo. E ela continua, apesar do medo, continua resistindo ao medo. Bom, com a conclusão da explanação da Elisa Jorge, nós vamos abrir agora para questionamentos, com a Nathalie colhendo inscrições e fornecendo o microfone. Na verdade, nós sugeriríamos que a pessoa que quisesse fazer o questionamento se dirigisse aqui na frente para aparecer nas filmagens, ficar eternizada no primeiro Congresso de Direito da Cidade de Santa Catarina, em frente a esse belo banner. Bom, eu sou Jaison Nascimento, advogado, e entendo que nós estamos passando por um momento de necessidade e resistência mesmo, né? E que eu vejo essa questão da mobilidade aqui dessa cidade é uma piada incrível, porque isso que mostraram aí é absurdo, e a gente vê isso aí todos os dias, né? O piso tátil que para no poste, que vai no muro, depois volta. Eu já vi vários desenhos assim, que é uma loucura, né? Um total desrespeito às pessoas. E como a colega que falou, a gente também pode ter uma deficiência decorrente de um acidente qualquer, né? Tem a questão da gravidez e outras coisas. Então, quer dizer, na verdade, não é nem para atender uma parte, pode ser para atender toda a comunidade em um determinado momento. E a gente precisa ter política para isso. A gente precisa ter política para isso. Porque eu vi que eles andaram adotando uma certa, por um determinado momento, uma obrigação de que tivesse os pisos táteis, depois já não existe mais isso. Tem gente aí fazendo projeto lá de diversas formas, menos piso tátil. E passa, pela prefeitura passa tudo, né? Então, nós precisamos realmente para isso aí ter esse problema da mobilidade. A gente precisa melhorar muito.
E veja só, né, nosso transporte aqui, realmente, pelo amor de Deus, né? Não tem condição nenhuma. Nós já vivemos numa ilha, que é uma ilha que né, norte a sul, né? Ela é nessa figuração comprida. Então, quer dizer, não tem como há uma circulação central. Nós precisamos de outras formas alternativas de transporte, que seria, inclusive, o marítimo, né? Que funciona tão bem lá na Costa da Lagoa, há tantos anos. E aqui já foi provado que é possível estabelecer o transporte marítimo em Florianópolis. Quem não gostaria de trocar a BR-101 e ir para Guarda do Embaú, não chega até lá, mas vou dizer até a Praia do Sonho e a Pinheira de barco? Quem não gostaria de fazer isso? E para o norte da ilha assim também? Passar a ponte ali, em vez de ficar na ponta daquela loucura ali, ter uma passagem. É possível, só que é o seguinte, quem manda nessa cidade tem um lobby muito forte das empresas de transporte coletivo. Conclua, por Tanto gentileza. que eles fizeram uma falcatrua aí, que virou essa cotiza, né? Criaram aqueles terminais lá de transporte, que alguns funcionaram, outros nem funcionaram. Foi dinheiro público jogado fora, né? E é assim, continua. E pior, né? Fazem isso, gastam dinheiro público e não são responsabilizados. Tem mais isso. Tem mais essa coisa. Finalizando, eu gostaria de dizer o seguinte, ó. Eu vim essa semana numa assembleia dos servidores públicos estaduais, municipais e federais, na luta contra a Previdência. Fazia muitos anos que eu não via essas categorias todas juntas, reunidas num único evento. Foi aqui na Praça Tancredo Neves. E é como foi falado, a gente tem que reunir os grupos de movimento sindical, movimento popular, movimento por moradia, para que a gente possa combater o mesmo inimigo, que é essa burguesia da sociedade. Obrigado. Obrigado. Eu não avisei anteriormente, mas nós teremos apenas mais 2 inscrições e o limite de tempo para o questionamento ou para a fala é de 3 minutos. Mas alguém gostaria de se inscrever? Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Na realidade, eu gostaria só de agradecer por ter essa oportunidade de esse evento, esse congresso, ontem e hoje, foi muito enriquecedor. E gostaria de deixar uma sugestão aos organizadores, aos agentes, né, e a todo mundo que participou. Foi muito, muito bom, mas nós ouvimos muito falar de Florianópolis. Eu, a Carla, o Maurício e a minha filha Daniele, nós somos de Chapecó. Né, como o Congresso falava de direito à cidade de Santa Catarina, eu acho que seria interessante a gente estender isso, né, também para outros lugares. Esses problemas todos, infelizmente, não é exclusivo de vocês. Nós, lá em Chapecó, temos também muita coisa para discutir, muita coisa para resistir, muita coisa para conquistar, reconquistar, porque perdemos muito, né? E aí a minha sugestão é essa: a riqueza de debate que foi isso aqui não deveria ficar vinculado ou restrito à capital. Então, eu deixo aqui a minha sugestão, além do meu agradecimento. Vamos lá para o Oeste também, que lá a gente tem muita coisa para debater. Muito obrigada. Meu nome é Denise, desculpa. Sim. Boa tarde a todos, me chamo Maurício, trabalho na Caixa Econômica, também na área de habitação e interesse social, como a Denise e a Carla, e sou advogado popular também, membro da RENAP lá de Chapecó. Só como contribuição, a gente tem um cenário muito diferenciado. Nós temos um cenário onde nós não temos uma qualidade, não temos uma quantidade de pessoas envolvidas, né, no movimento urbano. Nós temos uma característica de movimento da luta do campo, né, e lá nós temos que pensar a cidade através de novas urbanidades e ruralidades. Então, só para a gente entender também um pouco do cenário catarinense, acho que é importante a gente também trazer para o interior, como a Denise expôs, mas também trazer esse novo debate à cidade, pensar na cidade e em formas de inclusão dessa nova ruralidade que está se formando, também com muitos despejos, com decisões
inéditas nas cidades ao entorno de Chapecó, absurdas, da metade do ano passado para cá, né? Enfim, não se tem mais programas habitacionais. Há 1 ano e 7 meses a gente não contrata no Oeste Catarinense uma unidade de habitação de interesse social. Contudo, esse contexto geral aqui do Congresso, que eu dei agora, mas eu quero fazer uma contribuição, com certeza a Cláudia sabe disso, eu participei lá do curso de ATES, não no Chapecó. Chapecó tem um exemplo bem interessante, já foi citado aqui em outro momento, que foi criada uma lei de ATES em Chapecó por provocação, através de ajuizamento pela Defensoria Pública. Agora nós temos um desafio de como aplicar isso, né? Porque está na mão da Prefeitura, a gente precisa dessa mobilização e como a gente vai chegar na implantação dessa ATES. É um segundo desafio. Contudo, o primeiro passo foi dado, a lei existe, e eu acho que é um exemplo a ser seguido no restante do Estado. É uma parceria forte, uma parceria interessante com a Defensoria Pública, que eu acho que pode ser utilizado como exemplo nos demais municípios. Agora, a gente precisa de exemplos como o de vocês aqui, como dos movimentos que estão aqui, para a gente conseguir essa aplicabilidade de uma forma mais efetiva. É o próximo desafio lá da nossa região. Obrigado. Parabéns pelo evento. Bom, como as duas últimas falas foram curtas, vamos abrir uma exceção e encerrar com a inscrição do Loreci Ribeiro. 3 minutinhos. Bom, eu estou imaginando também como é que a companheirada que está coordenando o evento vai fazer o encerramento, porque nós temos logo em seguida depois especificamente a questão dos direitos humanos. Mas eu acho que é importante a gente não perder um pouco o potencial dessa provocação, vamos chamar assim, desse primeiro congresso, até porque nós temos uma conjuntura extremamente rica no campo da necessidade do enfrentamento, porque a vida não para, e a gente vai ter que, na sobrevivência da vida, fazer o enfrentamento com o Estado, tanto com os aparelhos repressivos do Estado, quanto com os aparelhos que são repressivos também, na lógica da negação da política, que são os aparelhos de Estado que acabam criando muito mais negativas do que soluções necessárias para a vida que continua. E nós estamos tendo experiência de resistências e de articulações políticas que eu acho que é necessário que a gente socialize. Foi dado informe aqui no dia de ontem, nós estamos em debate com o liquidador da Caixa Econômica, da Coab, e que, na realidade, a gente refaz, quem sabe de uma outra forma, o que a gente viu nos anos de 80 para 90, quando estávamos também vendendo a preço de banana todo o patrimônio público que nós tínhamos do BNH, diga-se Fundo de Garantia e Potência de Serviço dos Trabalhadores, que foram vendidos aqui em Florianópolis, no estado inteiro e no Brasil inteiro, a preço de banana, inclusive com áreas que foram vendidas naquela época, até hoje, vazios urbanos especulativos na mão de grandes empresários. O que nós vamos ter que, aí eu acho que nós vamos ter que fazer uma rede, eu acho que quem sabe com o apelo que está aqui junto com a gente, o CAL, que tem uma abrangência estadualizada, e dos companheiros da RENAP, dos companheiros do IGENT, dos companheiros nossos, a gente tem que fazer uma rede de salvaguarda desse patrimônio e da promoção da política urbana e da nossa organização, inclusive, enquanto movimento de resistência da moradia para a ocupação, porque a ocupação tem se colocado nesse país inteiro como uma grande possibilidade de a gente resgatar o direito à moradia, muito mais do que programas municipais que estão, inclusive, previstos em artigos da Constituição, o artigo 23, no 6º e o diabo 4, mas acaba não sendo executado. Então, eu acho que deveria ficar um apelo, meio que um pouco de uma resolução desse Congresso, de poder interiorizar não somente a sua execução futura, mas ter também esse processo de discussão com o conjunto das categorias dos atores que passa por OAB, passa por IAB, passa por CAL, passa pela RENAP, passa pelos movimentos nossos organizados no campo nacional e estadual, da luta, da resistência, da promoção do direito à cidade para todos e com dignidade. E aí eu acho que o ano que vem é um ano eleitoral, nós deveríamos e poderíamos fazer, inclusive, encontros regionalizados para poder buscar colocar na pauta das nossas prefeituras, das nossas candidaturas à esquerda, que estariam comprometidas com essa pauta da reforma urbana, exatamente fazer esse debate. Só para saber, o MST, inclusive, que é um dos atores articulados na questão da terra, vai regionalizar 5 locais no Estado para discutir com o movimento urbano essa questão da reforma agrária e da reforma urbana. Acho que é fundamental a gente selar esse processo e tocar para diante. E mais do que isso, colocar os nossos companheiros e companheiras, inclusive, para ocupar espaço
no executivo, no legislativo e na execução das políticas. Porque muitas vezes a gente acaba ganhando as eleições na base social e quem vai é burocrata de partido, é qualquer companheiro e companheira que não tem nenhum compromisso social com a luta no dia a dia. Bom, quem gostaria de iniciar a responder os apontamentos, as falas? Por gentileza, Cláudia Poleto. Eu vou tentar falar um pouquinho brevemente sobre o que o Maurício colocou. O CAU ele firmou um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura de Chapecó, justamente porque eles foram judicializados pela Defensoria Pública de lá e a promover a questão da regularização fundiária plena, não só simplesmente a titulação, não só simplesmente o papel, você receber o papel como posse do seu imóvel, mas a regularização plena no sentido de promover a saúde urbana daquela localidade. Então, a saúde urbana é um contexto maior, e ela fala sobre urbanização, sobre saneamento, sobre outros quesitos que não sejam propriamente a questão da posse, né? Ou, quem sabe, somente, como a gente fala na assistência técnica, com a melhoria habitacional. Então, a Prefeitura nos procurou o Conselho de Arquitetura, e nós firmamos um acordo de cooperação técnica. Os acordos de cooperação técnica, os editais, os termos de fomento, são os instrumentos que nós, como Conselho, conseguimos fazer parcerias para conseguir levar adiante algumas das ações que nós temos mapeadas. Então, pela Prefeitura de Chapecó, logo após a gente ter esse aceno da Prefeitura, do poder público, querendo fazer a questão da assistência técnica, a comissão já havia feito um edital de capacitação técnica para profissionais fora da universidade, ou seja, profissionais já formados que estão atuando no mercado. Então, levamos esse curso de capacitação técnica para a cidade. Chapecó e Florianópolis foram os dois centros, as metrópoles que constituem um maior número de arquitetos assim no momento, né? Então foi levada essa capacitação técnica num movimento de continuidade de fazer a questão da implementação efetiva da assistência técnica. Então nós lá já soubemos que a prefeitura está se organizando para gerir a questão da assistência técnica, criou um fundo municipal, mas um fundo municipal de desenvolvimento urbano. Nós chamamos a atenção a eles que haveria a necessidade de ser bastante específico na questão da habitação, e dentro daquele fundo, então, instituir um orçamento único e privativo para a questão da habitação, porque senão esse fundo pode ser usado para qualquer coisa menos para habitação. Então, eles estão acenando sim, nós criamos agora, então, um fundo específico à questão de habitação, e nós temos um acordo com eles, eles têm um acordo conosco. E nós temos regras dentro desses acordos. Então, essas regras são de transparência, divulgação, efetivação de ações, e nós vamos estar, sim, buscando saber enfim, as ações deles em relação para que a gente consiga cumprir esse acordo. Também há a questão dos planos diretores, que Chapecó está sofrendo bastante em relação a isso. Uma das minhas propositivas é que vocês se estruturem como núcleos lá, e nós, após o curso de capacitação, a gente tentou deixar pelo menos um grupo criado, onde envolvessem acadêmicos, né, universidade, entidades ou organizações como a Caixa Econômica, enfim, a própria Prefeitura, para estar debatendo coisas específicas da cidade, e não somente a questão da melhoria habitacional. Então, fazer uso desse núcleo e expandir. É uma das coisas que a gente mais busca, que eu gostaria muito de que houvesse nucleação das câmaras temáticas, onde a gente trabalha aqui várias questões. Aqui tem a Câmara Temática de Planejamento Urbano, ou seja, que fala sobre os planos diretores de acessibilidade, de patrimônio histórico e de habitação. Então, quem sabe a gente começa a trocar umas figurinhas, porque a gente também quer tirar a centralidade do Conselho para que ele atue também
regionalmente. Isso foram uma das coisas que a gente também está tentando buscar. Questão do que o CI levantou. O edital de patrocínio que a CATIS, que a comissão lança sobre assistência técnica, ele não é um edital fechado. Ele não é simplesmente para pessoas que façam especificamente melhorias habitacionais. Ele pode tratar de... Ele é um leque, ele tem várias especificidades. Pode contar a tua experiência, a riquíssima experiência com assistência técnica em zonas rurais, que pode servir como subsídio para Chapecó. Então, mas precisamos contar essas histórias, divulgar, memorizar. Inclusive, esse seminário pode ser alvo de um grupo de estudos que leve essa questão e, mais para frente, em 2020, quando o CAU lançar um edital novamente de fomento, de patrocínio, que possa estar ali contando quais foram os produtos desse seminário, desse rico debate que houve aqui e que juntou muita gente que sabe de muita coisa e que pode servir como subsídio ou como um encarte para que Chapecó conte a sua história, para que Chapecó comece a criar a rede lá. Vamos falar de Chapecó porque nós temos os parceiros, os companheiros aqui que estão presentes e estiveram lá. Mas, enfim, são os instrumentos que a gente não sabe, não tem muito, mas precisa que as pessoas também acessem esses editais. E um dos outros nortes, que eu vou finalizar, um dos outros nortes que a gente tem dentro lá da comissão, na questão de capacitação técnica, agora voltar a capacitação técnica para os movimentos sociais. Tá? Então, trabalhar a questão da arquitetura dentro dos movimentos sociais, ou seja, cooperativando, organizando um movimento, fazendo isso, a gente vai estar dando um outro respaldo para que eles vão avante. Então, assim, inclusive, isso aí pode ser tema de um edital. Como organizar isso? Como nós vamos fazer isso? E começar a trazer a universidade para junto dessa roda, dizendo, tá, então nós temos o quê? Nós precisamos de pessoas que contem a história desses lugares e que façam uma politização dessas pessoas também. Então, nós precisamos criar essa rede e chamar as pessoas para o embate. Nós estamos meio querendo resolver as coisas, talvez do nosso modo, e talvez não escutando quem já tem alguma coisa para contar. É isso, obrigada. Bom, eu passo a palavra agora para Denise Siqueira ou para Elisa Jorge. Para Denise Siqueira. 5 minutinhos, viu, Denise? Desculpa pelo... Tá, não vou me alongar. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui. Então, bom, nós estamos, né, perto das eleições e a gente tem... Hoje, a gente visualiza 2 cidades, né? Seja aqui ou seja onde for, é a cidade do mundo real que a gente vive e a da televisão. Porque a cidade da televisão, né, é o paraíso na Terra. Né? E se investe muito para tentar vender isso como uma verdade nesse período, né? Uma coisa que muitas vezes não se sustenta. E acho que a gente tem que estar bem atento para todos os sinais que nos são dados, né, com relação a isso. Quando eu fiz a fala, é Denise também, né? Então, Denise, como eu disse, né, a questão de vivência, eu usei imagens dos processos que eu participei aqui, mas eu não queria restringir a fala à nossa região, né? Foi mais como uma exemplificação mesmo, porque é muito maior mesmo o debate, né? Mesmo minha atuação na BNT, a gente pensa em termos de país mesmo, né? E compromissos, porque a gente tem uma carta internacional que de 2 em 2 anos a gente tem que estar respondendo para o sistema internacional como é que a gente está lidando com essa temática, né? E tudo mais. E eu participei, aproveitando esse debate, falando, né, da questão das moradias de interesse social e tal. Teve uma atuação que eu achei muito legal, que eu não vi nem em Brasília, quando eu fui para as conferências da cidade, mas São Paulo, eles tiveram um avanço tão interessante que eu acho que é muito importante assim, a gente, às vezes, olhar também, porque as secretarias de pessoas com deficiência lá, elas são muito atuantes, e elas entraram nesse processo, nesse debate das residências e tal, né? E eles conseguiram construir, juntos, um estudo que foi levar em consideração a renda das famílias que cabiam dentro desses programas das casas de interesse social.
e que tipo de família que eram, né, de quantas pessoas são compostas. E eles fizeram a assinatura de um termo, e eu fui para São Paulo, na época, para presenciar lá a assinatura, que foi um evento gigante que eles fizeram e tal. E, nesse levantamento, eles consideraram que essas famílias elas são compostas de 5 a 7 pessoas. Tem pessoas idosas nessas famílias, porque, às vezes, os avós moram juntos. Tem crianças em fase escolar. E eles conseguiram elaborar projetos, não lembro se foram 2 ou 3 casas, que coubessem dentro do padrão dessas famílias. E as casas tinham que ser acessíveis. Então, uma cadeira de rodas teria que circular em todos os cômodos, inclusive nos banheiros. E, na assinatura do termo, esses locais, seja prédios, sejam casas, não são mais restritas a uma porcentagem. Vai ter tantos por cento de casa ali no fundo. Não, é padrão. Todas as residências têm que ter, todas as pessoas têm que circular em qualquer uma das casas desses lugares, ou apartamento, ou seja lá o que for. E achei muito interessante, porque tem idosos. Idoso pode usar cadeira de rodas, pode ter pessoas independentes de qualquer coisa, né? Mas eles assinaram um termo onde as residências têm que ser pensadas no padrão de desenho universal, coisa que nem em Brasília não exige. Mas eles fizeram isso. E as casas têm que ser compostas, tem até 3 dormitórios, porque vão levar em conta o número de pessoas da família, que são de 5 a 7. E nessa assinatura, eles usaram uma condição, que, por exemplo, as cidades que não cumprem deixam de receber subvenção pública. Então, eles têm que cumprir o rito todo ali. E é muito legal, e eu acho que isso é um avanço muito grande, que eu acho que a gente tem que se espelhar, né? Então, é mais uma coisa que a gente pode trazer, mais um elemento que a gente pode trazer dentro desse universo de análise que a gente está trabalhando. Tá? Perfeito. Bom, excelentes considerações. Eu passo a palavra agora a Elisa Jorge. Bom, obrigada para as pessoas que conseguiram, né, ficar aqui até essa hora com essa corrida que foi de palestras, debates e etc. Vamos indicar todo mundo para ver no YouTube, né? Porque vai estar publicado no YouTube, né? Vamos indicar todo mundo para ver no YouTube. Bom, uma das coisas que eu mais vi nos debates por trás sempre estava a questão do discurso do ódio que a gente está vivendo hoje, né? Que é a política do medo. Aliás, o neoliberalismo ele está se implementando através da política do medo. Então, eu acho que a gente precisa pensar bem sobre isso, né? Nós queremos viver sobre a égide do medo ou a gente vai reagir? Eu acho que todos esses debates que foram trazidos nos estimulam a reagir ao medo e não deixar com que essa coisa supostamente engraçadinha, que é o que o presidente, o Coiso, está fazendo nas suas falas e nas suas declarações, virem piada. Eu acho que nada disso que a gente está passando é piada. Acho que a gente tem que impedir isso, a gente não pode corroborar com isso, porque isso não pode virar piada. Eu queria até... porque através disso que ele está fazendo a gente de coisa, ele está tirando a nossa humanidade. E nós a nossa humanidade, né? A gente está vendo gente que é vizinha nossa com sangue no olho e a gente nunca viu disso. Então, isso é o que está... é a política de desconstrução da nossa política verdadeira, né? O neoliberalismo está tendo que se virar nos 30 para poder aguentar a nossa reação, para poder aguentar a nossa consciência política, a nossa consciência de classe. E eu queria só, por último, ler... É chato terminar com uma frase do Coiso, mas eu acho que ele fez uma declaração no dia 21 de junho para a imprensa, defendendo um projeto ridículo dele, e ele falou: se a força de segurança entrar em campo, de qualquer maneira, a força de segurança vai sempre estar certa. Nós podemos até responder se nos perguntarem, né? Nós podemos até responder. Mas não vai ter punição.
Esse é o nosso interesse para cumprir a missão. Olha só, gente. Todas as possibilidades poderão ser empregadas, né? É a missão. Até mesmo um pelotão de drones. Bom, ele é engraçadinho, faz um monte de coisa que as pessoas estão rindo e tudo mais, mas ele é o maior implementador da política neofascista, né, que a gente está vivendo, e que nós temos que reagir a isso, né? E uma das formas é não achar gracinha e nem divulgar e nem ficar passando no WhatsApp, no celular, no Facebook, o escambau, essas merdas, essas porcarias que ele tem dito, e acho que não ao medo, acho que a gente vai ter que se organizar em rede, a gente vai pegar um na mão do outro, essas coisinhas que às vezes parece babaca, mas é verdade, nós vamos ter que nos olhar de uma forma diferente, com mais humanidade. Posso fazer um comentário, Elisa, só para fechar? Sim, tem mais um minuto da Elisa, se quiser. É só que assim, olha, a gente está vivendo dentro de um contexto onde eles pregam o tempo todo que tudo que não é eles, tudo que não vem deles é ilegítimo. Isso é totalmente antidemocrático. Né? Porque a política é uma coisa legítima da vida de cada um, de todo mundo, em todos os espaços. Então, a gente tem que combater isso. Não é ilegítimo, é legítimo. E a gente tem que lutar por esse direito, né? Porque nós vivemos numa democracia. Então, não é ilegítimo só porque não vem deles, é totalmente legítimo. Eles que têm que aprender a conviver com tudo isso. E não nós temos que mudar a nossa forma de viver. É isso. Perfeito.